E aí, gente, era nem isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente do que a gente tava falando antes. Eu tava focando mais em neurociência, mas a gente vai mudar um pouco pra algo que eu tava escrevendo sobre, que é um capítulo de um livro que eu escrevi, que é artigos em vários temas na área da ciência da computação. E um deles era sobre a complexidade de simular o universo, né? A gente diz a parte acadêmica seria numerical simulations, né? De você simular quantitativamente o universo, se isso é possível e até qual a extensão a gente já fez isso. Então, no geral, o universo é um sistema extremamente complexo e com complexidade a gente quer dizer a dificuldade da gente conseguir simular ele computacionalmente. Então, obviamente, você simular um sistema fechado e simples como uma panela com feijão e você quer simular o número de partículas dentro dessa panela fumegando. Não vai ser algo tão complexo quanto simular um sistema solar, ou uma galáxia, ou algo maior. Então, obviamente, entropia e complexidade a gente tem a ver com o não só desordem, mas o quanto a entropia do sistema está crescendo, né? No caso do universo, ele sempre tá, a entropia sempre constantemente crescendo, né? Entropia significaria que todos os elementos, né, partículas e conjunto de partículas que constituem todos os objetos é, celestes, né? Se você pegar toda a soma deles, a interação deles, a gente vai ter a entropia do universo no geral. Essa entropia também nos dá a complexidade de a gente conseguir simular isso. Então, o exemplo da panela que eu dei, e você ferver uma panela com água, né? Ou feijão, não importa, arroz. Você fecha e aquelas partículas ficam se debatendo com calor ali. Obviamente, é mais fácil de simular do que um sistema maior. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, né? E se você quiser ler sobre esse tema, eu vou deixar o link na descrição do livro, né? Então, essa tese do Max Tegmark, que é um cara importante na física aí, algumas teorias também sobre neurociência também ele fala bastante. Eu citei ele em outro vídeo. Ele escreveu essa tese em 2007 sobre um universo matemático em que ele diz que o universo é um sistema computacional, que não tem nada de filosofia ou algo do tipo que move o universo, mas ele é algo computacional, que é algo que pode ser simulado computacionalmente. É, e eu creio que essa é a verdade, né? Eu creio que as leis que Deus criou para manter o universo são leis que são rígidas e podem ser testadas matematicamente. E ele vai citar duas hipóteses aqui. A ERH, que é External Reality Hypothesis, né? A hipótese externa que existe uma realidade física externa completamente dependente de nós. E MUH, que é Matemática Universal Hypothesis, né? A hipótese do universo matemático que diz que nossa realidade externa é uma estrutura matemática, né? E esse vai ser o ponto dele. Eu não vou citar tudo do paper dele porque seria demais, porque a gente vai fazer bastante coisa já. São os pontos mais importantes. Então a gente tem aqui, por exemplo, gravidade newtoniana no começo, em 4 dimensões, que é uma parte importante aí da gravidade. O que a matemática newtoniana não consegue, que é a relatividade geral para corpos celestes, como buracos negros ou quasars, ou qualquer tipo de corpo celeste, que é definida como um espaço é, de um manifold de Riemann. Então, aqui de geometria, topologia. O manifold, acho que em português a gente chama de variedade, mas é basicamente uma estrutura topológica que, no caso, é relacionada à relatividade de Einstein, para explicar como as coisas se movem no espaço-tempo nessa teoria, né? E eles usam tensors para isso, né?
Eu não vou explicar tensors porque teria que ter um vídeo somente sobre isso, mas é tensor no sentido matemático, né? É uma propriedade aí que se estuda na física, principalmente. E quanto ao field theory, né? Que é a teoria de campos quânticos, que na verdade é extremamente importante para isso, mas eu creio que ela tá bem. Tem muito mais para descobrir nessa do que nas outras, no sentido de que a gente ainda não tem uma teoria totalmente completa sobre quanto field theory no momento, né? É uma parte importante para simular o universo, já que é uma parte importante de como funcionam as coisas no geral. Tem também, ele fala sobre a complexidade, né? É, usando a complexidade de Frog e de Bird, que poderia ser alta ou baixa, né? Falando como se fosse algo caótico, como os fractals, né? Que são definições de sistemas caóticos, multiversos ou é, sistemas assim que esse tipo de complexidade é, é da opinião dele. É que ele cita um pouco dessa questão de multiversos aí, mas basicamente essa complexidade não tá tão disposta aqui, que eu creio que a complexidade em si, eu acho que tá mais pra esse lado aqui, de você ter sistemas que são extremamente complexos de você analisar. Aqui ele fala sobre a questão sobre o que o universo é feito de estruturas matemáticas, né? Então, estruturas matemáticas aqui, que são sistemas abstratos que a gente define no papel na prática, né? Por equações. Em um dos papers que eu vou citar, eu cito isso no. Eu não lembro se eu citei isso no capítulo do livro que eu falei, mas teve um dos artigos que eu estava usando na pesquisa que falava. Que era uma pergunta de Hawking e outro cara, né? Stephen Hawking e outro cara, falando do tipo assim: se essas equações que a gente descreve as coisas no campo cosmológico, né? Por que não outras, né? Será que a gente poderia. Por que essas estão certas e a gente não. Por que outras não estariam certas? No sentido de que. Será que as coisas. A forma que a gente analisa o universo matematicamente está correta? Ou outras equações são melhores, né? Será que as que a gente tem são melhores? Tem essa questão. Sistemas formais, né? Que definem sistemas abstratos, que são os axiomas da matemática. Seja de Peano ou. É, esqueci o nome. Zermélio Franco. Enfim, todos os modelos de axiomas que você preferir. Tem a questão do teorema de Gödel, né? Que a gente tem os axiomas da matemática talvez não podem descrever alguns tipos de sistemas, porque os axiomas em si são inconsistentes como base. Eu já falei sobre isso no vídeo. E a questão da computação. Será que a gente consegue computar todos os elementos do universo no computador? É um pouco relacionado a esse tema também a teoria da simulação, que o universo que nós estamos tá rodando no computador. Eu não acredito nisso, eu acho que é uma idiotice. Eu gosto de Matrix e tal, mas isso só funciona pra filme. Mas eu creio que talvez o universo seja computável como um todo, como no computador, o universo. Mas é bem mais difícil do que parece, né? Ele também cita a hipótese de um universo computacional, né? Então, a estrutura matemática que o nosso realidade física é definida, é que é a parte importante, por funções computáveis, né? Então, movimento de buracos negros, quasars, a mecânica celestial de diversas galáxias, né? Imagina se você simular uma galáxia com bilhões de planetas ao mesmo tempo. Você tem que saber como funciona os bagulho, então não é simples. E por fim, no apêndice ele fala sobre como definir a complexidade desse sistema, que você pega o S valendo um número N de valores K aqui, como matemática, uma estrutura matemática, você pega meio que a soma de tudo, né? Vai ser que definida por H aqui, de S, vai ser a soma do logaritmo de duas vezes, de forma binária aqui, é, o número dessas estruturas matemáticas, né? No sentido da complexidade de você é, definir esse sistema como um todo, né? Usando os axiomas para definir. Dos axiomas você usa eles
para olhando o universo, né? Os dados que você tem sobre buracos negros, sobre sistemas planetários, sobre galáxias. Então você tem os axiomas. Com esses axiomas você e o que já sabemos sobre matemática, né? A gente pega essas estruturas que a gente conhece, abstratas, tenta analisar o universo da melhor forma, a natureza, e depois constrói a partir disso as funções computacionais para simular isso. Então a simulação é a última parte. E é mais. Depende mais da velocidade computacional, capacidade computacional de nossa, né? É a parte mais fácil, na minha opinião. É a necessidade de quantum gravity, né? Eu vou falar também, eu falei nesse capítulo que eu falei, que é um paper do Lloyd, que eu já vou citar já. Esse paper do Finkelstein, que é sobre quantum gravity, né? Que é o cara que tentou fazer muito isso. Que ele fala como uma necessidade. A gente tem uma teoria de gravidade quântica, né? E que a gente não tem no momento. Que é extremamente importante para simular o universo também. Gauge Theory também, é, no caso do Gauge Theory relacionado à simetria de sistemas é, físicos, nesse contexto, na teoria quântica seria aplicada para criar uma teoria de quantum gravity, né? Que explique. É, é que isso aqui é relacionado à teoria dos grupos também, né? A, a forma que coisas podem é, se interrelacionar. Por exemplo, eu tenho uma partícula que tem uma rotação, um spin para cima, para baixo, direita e esquerda, enfim. Essa simetria, ela se dá pela simetria de você ter o estado ortogonal de um e do outro, né? Então, o ortogonal de pra cima e pra baixo. A gente vê na física, até na biologia também, na parte de DNA também, estruturas químicas, né? A gente vê bastante simetria na forma como as coisas funcionam. Até no modelo clássico, modelo padrão de partículas, também falam dessa questão de simetria. E nesse caso, para simulação também seria importante entender essa questão, para entender quantum gravity e conseguir explicar ela corretamente, de forma simétrica. Tem também o paper do Finkelstein relacionado a dizer que o universo, né, a natureza, o computador quântico, mais da parte cosmológica, né, mas talvez também para a parte biológica. É o que o Feynman disse, né, naquele paper simulando a natureza com computadores, que ele fala sobre computadores quânticos, né, um dos primeiros papers sobre isso, né. Antes dele teve o Benioff e o Stephen Wisner, mas o Feynman foi o primeiro a aplicar isso para física. Então, bem importante. Tem esse paper também que é muito importante, que é literalmente relacionado ao do Tegmark, que dessa questão da possibilidade de a gente simular um universo, né? E é um paper muito bom que usa os dados das constantes da física principais e ele dá no final um jeito de você conseguir computar o universo de uma forma. Ele dá tipo uma dica, né? Ele meio que dá uma sugestão de como fazer isso, né? Matematicamente, né? Usando, por exemplo, a velocidade da luz, a constante de Planck. Embora muitas dessas talvez não sejam constantes universais, porque algumas são aplicadas somente à Terra, no caso. Ele fala sobre constantes terrestres, né? Como a massa de elétron na Terra vai ser uma, em outros lugares vai ser outra. Então, mas ele fala sobre a questão das constantes na Terra em si e as constantes que são cosmológicas. Não, eu não tô falando da constante cosmológica, outras, mas tô falando, muitas dessas constantes talvez sejam diferentes do que porque a gente tá aplicando para o universo, né? Não para a Terra em si. Mas enfim, a gente fala dessa questão das constantes universais que são importantes. Lembrando que constantes são apenas uma aproximação da realidade, né? Esse PIB do Setlog é o mais importante, porque ele diz qual que é a complexidade de simular o universo, né? Quantos computadores a gente precisa, qualquer negócio.
Então, o set log do MIT vai dizer, né, que no geral o universo teria 10 elevado a 90 partículas. Adicionando gravitons ia ficar 10 elevado a 120, que é um número gigante. Então é 10 mais 120 zeros aí na frente. Se considerarmos o que não sabemos de energia escura, isso também poderia aumentar. Essa é a minha opinião no caso. É, simulando o universo com computadores, né? Esse paper tenta fazer isso. Com 3,6 trilhões de partículas, ele simula um supercomputador da IBM. Então aqui um exemplo de uma galáxia. Você quer simular uma galáxia. Nesse caso aqui com 1,7 milhões de trilhões de partículas, usando aí mais de 1.000 unidades de processamento ao mesmo tempo, de forma paralela, que é assim que supercomputadores funcionam. O supercomputador não é um computador, são vários rodando ao mesmo tempo, de uma forma conjunta. Isso é computação paralela, né? E eles usaram aqui, o máximo que no caso foi 1572. Pera, 1572 cores. Não, é 1 milhão. Não, eu tô louco. Aqui foi 393. É, enfim, 1552. É que esse número também tá perdendo. Mas, enfim, eles usaram bastante cores pra simular esse sistema, né? No caso do supercomputador. Tinha tudo isso de núcleos de processamento, né? O seu computador, por exemplo, pode ter 2 cores, 4, 9, dependendo do seu processador. Então imagina tudo isso junto. É um supercomputador mesmo, né? Tipo, é muito grande. E ele simulava o número de partículas por core, né? Com um total de 13,94 teraflops, petaflops de processamento, né? Então bastante coisa. E 402 de memória. Opa. E na prática, essa foi a simulação, a evolução desse universo simulado, né? Então, eles estão simulando o universo de uma forma computacional, usando esse supercomputador aqui ao longo do tempo, né? Até hoje em dia. Desde o comecinho até hoje em dia. Uma simulação apenas. E até simulando matéria escura. Tem vários outros papers que eu não citei no, no capítulo que eu falei, do livro que tá na descrição, e que eu não tô usando aqui. Mas tem alguns papers relacionados à simulação de matéria escura. E normalmente quando se simula o universo, eles também querem simular isso daí. Eu sei que energia escura é uma estrutura hipotética, né? Eu não sei ao certo se matéria escura é uma estrutura também hipotética. Mas enfim, simulando matéria escura também. Porém, eles não chegaram nem a. Eles chegaram a 2 elevado a 12, mas não chegaram nem desculpa. Eles não chegaram a 10 elevado a 12. Tipo, na verdade, eles fizeram 10 elevado a 12 praticamente. Um pouquinho mais, que eles fizeram 3 trilhões de partículas, eles simularam, né? Mas eles não chegaram nem a 10 elevado a 13. Que seria bem mais difícil pra eles. Em vez de ser 3 milhões, seria 10 milhões de partículas. Então eles não conseguem nem simular 10 elevado a 13, a gente precisa de 10 elevado a 90. Ou 10 elevado a 120, considerando com gravitons, né? Então, a gente não tá nem perto de simular, é, o universo no momento, né? Porque não adianta você só juntar mais unidades de processamento, né? Isso daqui, o tanto de núcleos de processamento que eles usaram, teve eficiência de 90%. Se você aumenta o número de processadores, essa porcentagem cai. Você tem algoritmos ali para diminuir o erro, né? Mas não é simples fazer um supercomputador que realmente funciona, né, praticamente. Então não é. O Lloyd chega a citar, em 2012 pelo menos, que a capacidade computacional até agora é de 2 elevado a 31, que é nem perto de 90. Mesmo que hoje em dia já seja mais, né? 10 anos depois, aí tenho certeza que a gente não tá nem perto, porque
A maior simulação numérica que eu achei foi de 3,6 trilhões de partículas. Então, isso não é o suficiente, né? A gente consegue simular 10 elevado a 8 partículas. A gente precisa também de saber mais como o Quantum Gravity funciona. É, coisas como teoria das cordas que não são provadas ainda. Ou Loop Quantum Gravity que também não é provada ainda. Será que a gente deveria usar para simular o universo também? Enfim. É, Gauge Theory que tem anteriormente, né? Tem várias coisas que a gente não sabe como funciona. Por isso a gente não consegue adicionar dessa simulação. Por isso ela não pode ser tão fiel à realidade, né? Tem simulações menores de galáxias, que é chamadas de Local Universe. Então, um pouquinho menores como essa. Então eles simulam aqui a parte de observação na esquerda e na direita a de simulação. Aqui é a velocidade do sistema ao longo do tempo da galáxia e aqui é a correlação disso, né? E outra coisa que eu queria mostrar, por exemplo, imagina ter que simular todos os buracos negros que existem no universo. Imagina quanto de processamento que a gente tem que ter para fazer isso ao longo do tempo no universo simulado. Ou imagina ter que simular colisões de buracos negros que eu lembro do Mark falando num vídeo que tinha que ter não sei quantos terabytes de informação para você simular buracos negros colidindo, embora eu não sei muito sobre isso. Nesse exemplo é um exemplo de uma simulação de buracos negros colidindo, tridimensional. Essa é um pouco antiga, então eles se emergindo, né, ao longo do tempo. E uma mais recente de colisões de buracos negros de grande energia, de grandes dimensões também. Que nesse aqui tá um pouco mais recente, um pouco mais bonitinho também, né? E aqui, por exemplo, simular buracos negros no geral também. Por que simular buraco negro é difícil? Porque ele tem uma densidade de complexidade muito grande computacional, né? Porque ele tem bastante matéria, né? Den- Tem bastante matéria condensada ali. Então, nesse caso, é uma simulação de um buraco negro daquele disco que fica soltando coisa dele. Nesse caso, é a parte do campo vetorial da velocidade desse sistema. Aqui dos gases nesse sistema, como eles se locomovem, de estruturas, como elas se locomovem nesse sistema computacionalmente, né? E no geral, sobre Quantum Gravity, né? Eu tô literalmente citando Lloyd, eu traduzi aqui. Quão difícil é simular a gravidade quântica em computador quântico? Essa é uma pergunta cuja resposta deve aguardar a construção de uma teoria autoconsistente de Quantum Gravity, né? Mas o fato de computadores quânticos podem simular eficientemente, para continuar aqui, qualquer teoria que seja localmente finita e que possa ser descrita por transformações locais, no caso do Gauge Theory, por exemplo, estritamente positivas, é uma forte indicação de que qualquer eventual teoria de gravidade quântica é eficientemente simulável ao computador quântico. Se for criada realmente, a gente não tem ainda uma teoria da gravidade quântica correta e que consiga quantizar a gravidade para a gente entender melhor ela, obviamente a gente tem que usar isso num computador para simular o sistema. Sobre computação quântica, eu tenho que dizer que a computação quântica ela tá no berço. Ela é híbrida, tem a parte clássica, tem a parte quântica que acelera a computação e a parte clássica que só interpreta. No momento, muitos dos problemas na química e na física, os algoritmos clássicos dão conta. E dificilmente a gente acha casos que a computação quântica realmente é melhor. Ela é boa para quebrar a criptografia, ela é boa para quebrar é, sistemas de hash, mas não significa que ela é boa para tudo. Então, a computação quântica é legal, é mais rápido. No futuro, provavelmente vai ser mais rápido do que qualquer sistema clássico, em teoria, mas no momento a gente não tem isso. Então, eu não sei se um computador quântico pode simular o universo ou não. Talvez faça mais rápido. Tem a computação neuromórfica aí, que também é bem rápida, mas
No geral, resumo desse vídeo aqui, o universo ele tem uma entropia constante em crescimento. É uma regra da entropia que sistemas fechados é, sempre crescem a entropia. No caso do universo, no geral, tem a crença de que a entropia sempre está crescendo. E entropia seria a quantidade de coisas acontecendo ao ponto de a gente não saber o que está acontecendo, né? Entropia normalmente é chamada de desordem, porque você não sabe que as coisas estão acontecendo. Tem muita coisa. Tem buraco negro se formando, supernova acontecendo, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas no geral, é, não é simples simular o universo. Você pode simular um universo menor, algo do tipo, mas não é algo simples. E tudo que a gente tem hoje são apenas coisas pequenas, ainda 10 elevado a 12 é bastante, mas partículas. Mas tem muitas outras coisas que não tem a ver com capacidade computacional, mas sim o entendimento de física que a gente tem, que não é tão grande quanto parece. Mas espero que isso tenha sido útil. Finalmente consegui melhorar o som dos vídeos. Era só fazer um negocinho no OBS que já arrumava. Então, era isso. Até a próxima.